Morte de sindicalista provoca paralisação de ônibus em São Paulo. Cinegrafista flagra o momento de um acidente dramático na Tailândia. A seguir, União Europeia de Futebol indica 5 brasileiros para a disputa de melhor jogador da Europa. Cerimônia em órbita. A astronauta do Discovery prestam homenagem aos colegas mortos em fevereiro de 2003. Veja também, Polícia Federal encontra talões de cheques e notas fiscais de despesas pessoais de Marcos Valério e Renilda Santiago. Os documentos estavam num terreno baldio, perto do condomínio onde o casal mora. A NASA descartou novo conserto no ônibus espacial Discovery e autorizou a volta da nave à Terra. Hoje, os astronautas lembraram as vítimas do acidente de Colômbia. Polícia Federal corre contra o tempo para finalizar o inquérito que apura o suposto mensalão. O prazo de 15 dias para ouvir os envolvidos pode ser estendido. Veja a seguir, a Al-Qaeda volta a ameaçar americanos e britânicos com novos ataques. Roberto Jefferson depõe novamente, diz que corrupção começou no Palácio do Planalto. E veja também, a CPI dos Correios ouviu hoje o depoimento do segundo maior sacador de dinheiro das contas do publicitário Marcos Valério. A Bolsa de Valores de São Paulo voltou a fechar em queda hoje. O índice Bovespa recuou 0,91%. O dólar também fechou em baixa. Foi negociado a R$ 2,306. E um incêndio provoca pânico entre moradores da região central de Portugal. O estado do Acre ficou totalmente coberto de fumaça de queimadas. Ruas, telhados e roupas nos varais amanheceram cobertos por cinzas de vegetação queimada. A floresta amazônica foi devastada em apenas um ano, o equivalente à área da França. E o Greenpeace protestou contra o corte ilegal de madeira. Foi no Rio de Janeiro. A seguir, Polícia Federal faz buscas nas agências DNA, SNP e D na casa da diretora financeira Simone Vasconcelos. Roberto Jefferson depõe na CPI do Mensalão e diz que não tem como devolver os 4 milhões que recebeu de Marcos Valério. E veja também as notícias que foram destaque no Brasil e no mundo. Os deputados do PT envolvidos com saques em dinheiro nas contas de Marcos Valério começaram hoje a se justificar ao partido. Até agora, as explicações têm sido na base do "eu fiz porque todo mundo faz". O deputado Roberto Jefferson afirmou hoje na CPI do Mensalão que a atual crise do país começou no Palácio do Planalto. Ele isentou o presidente Lula, mas disparou contra o rival Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, e reafirmou todas as denúncias que já havia feito sobre corrupção. A CPI dos Correios ouviu o policial Davi Rodrigues Alves, o segundo maior sacador das contas do publicitário. E uma comissão de parlamentares pode ir a Portugal investigar a denúncia de que Marcos Valério teria pedido dinheiro a uma empresa portuguesa em nome do governo brasileiro. O ex-ministro português Antônio Mexia se encontrou hoje com o embaixador do Brasil em Portugal, o ex-deputado Paes de Andrade. Mexia confirmou ao embaixador que se encontrou por 10 minutos com Marcos Valério e Miguel Horta e Costa e que falaram apenas sobre assuntos genéricos, como a economia do Brasil. O ex-ministro disse também que repudia o envolvimento de seu nome com a crise política brasileira. Documentos pessoais de Marcos Valério e Renilda Santiago foram encontrados em um terreno baldio próximo à residência do casal. Entre os papéis, a Polícia Federal achou talões de cheque em nome do empresário e da mulher. Em nota à imprensa, o empresário Marcos Valério afirma que os papéis pertencem à sua mulher, Renilda Fernandes. Os documentos teriam sido furtados e rasgados. Voltamos agora a Belo Horizonte, onde a Polícia Federal realiza operações de busca e apreensão nas agências SNP e D, DNA e na casa de Simone Vasconcelos. O repórter Daniel Fabris está acompanhando a ação da PF. Em São Paulo, a Polícia Federal ouviu 3 pessoas que teriam recebido dinheiro das contas de Marcos Valério. O publicitário Duda Mendonça depõe amanhã. A CPMI do Mensalão vai ouvir na próxima semana o publicitário Cristiano Paz, um dos sócios de Marcos Valério na agência SNP e D. É a primeira vez que o empresário vai prestar depoimento. A SNP e D anunciou um corte de 35% nos custos.
Os clientes estão fugindo da agência, o que derrubou o faturamento. Nos últimos 2 anos, a SMPIB movimentou mais de 400 milhões de reais. Documentos mostram que parte das despesas da festa de posse do presidente Lula foram pagas pelo Partido dos Trabalhadores. O dinheiro teria saído das contas do publicitário Marcos Valério. Veja agora as notícias que foram destaque hoje no Brasil e no mundo. Roberto Jefferson diz na CPI do Mensalão que não tem como devolver os 4 milhões de reais que recebeu do publicitário Marcos Valério. Jeep perde controle e atropela policiais que prendiam ladrões de motos em Bangkok. Mais de 200 ônibus deixaram de circular hoje em São Paulo em protesto à morte de sindicalista. 4 pessoas morreram na queda de um helicóptero durante vistoria nas obras de uma hidrelétrica em Santa Catarina. O número 2 da Al-Qaeda apareceu hoje em gravação, fazendo ameaças de ataques contra Londres e Estados Unidos. União Europeia de Futebol indica 5 brasileiros para a disputa de melhor jogador da Europa. O Jornal da TV fica por aqui. Mais notícias no Leitura Dinâmica. Você fica agora com o Super Pop. Uma boa noite. Boa noite e até já. Um crime vem se tornando comum em São Paulo. Uma mulher é morta por bandidos que estavam numa motocicleta. É o segundo caso em 3 dias. 7 homens e uma mulher foram presos no Rio de Janeiro, acusados de integrar uma das maiores quadrilhas especializadas em roubos a bancos e carros fortes. Um caça da Força Aérea Brasileira caiu hoje à tarde, perto do aeroporto de Formosa, no interior de Goiás. O piloto da aeronave, modelo Chavante, ejetou o banco e escapou. Ele mesmo comunicou o acidente à FAB. O caça saiu de Brasília e seguia para Petrolina, em Pernambuco. A aeronáutica informou que vai apurar as causas do acidente. Caçamba de caminhão derruba passarela de pedestres no Rio Grande do Sul. Tragédia na estrada, em Cascavel, no Paraná. Um carro bate de frente no ônibus. 6 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Operação Compras. Todos os sábados do ano, a Rua 25 de Março, o maior centro popular de compras da América Latina, fica cheia. No fim do ano, então, fica abarrotada. Ainda mais com o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Vitrines fora da lei. Poucas lojas de Belo Horizonte atendem à exigência de expor preços de maneira clara e visível. Alerta aos pais: cresce o consumo de álcool entre menores de idade. O maior problema é a falta de fiscalização. Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS. No Brasil, o número é assustador. Só este ano, 130 mil pessoas foram infectadas com o vírus HIV. Uma esperança para diminuir os números trágicos da AIDS. Os adolescentes parecem mais responsáveis quando o assunto é sexo. E vários países se mobilizaram no Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Hugo Chávez vai às ruas da capital do país, Caracas, às vésperas do referendo da reforma constitucional. E aproveitou para fazer ameaças contra espanhóis e norte-americanos. O ETA, organização separatista basca, voltou à ativa. Acidente de carro mata 10 adolescentes na Geórgia. Incêndio destrói aeroporto na Indonésia. Energia do vento. O Parque Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, completou 1 ano e recebeu licença para dobrar a capacidade energética. Em quase metade dos acidentes aéreos nos Estados Unidos, os pilotos estavam sob o efeito de drogas ou álcool. Por aqui, os médicos defendem um exame antidoping em pilotos. Gordura que mata. 10 milhões de pessoas vão morrer no Brasil até 2015 por causa de doenças provocadas pela obesidade. Um estudante de administração de Belo Horizonte se cansou de esperar pelo ônibus para voltar para casa. Decidiu apelar para a criatividade na hora de comprar o primeiro carro zero. E parece que deu certo. Quase 5 homens para cada mulher. Parece preconceito, mas no ramo da engenharia, os números também explicam esse desequilíbrio. Em Porto Alegre, o Corinthians fez o último treino antes da partida decisiva de amanhã contra o Grêmio. Mais uma dor de cabeça para o Corinthians. Torcedores do Internacional e do Grêmio, rivais históricos, se uniram para derrubar o timão. Futebol europeu. Na Itália, Milan e Juventus ficaram no 0 a 0 no clássico da rodada.
Vamos ver os gols pela Europa. O rei do futebol encerrou a carreira há 30 anos, mas até hoje ele é reverenciado. Pelé recebeu as chaves da cidade do México. A seleção brasileira de vôlei masculino ganhou hoje da Rússia por 3-7-0 e garantiu vaga para a Olimpíada de Pequim no ano que vem. A Rússia, os Estados Unidos e a Bulgária disputam as outras duas vagas. Amanhã o jogo é contra o Japão. Se ganhar, o Brasil será o bicampeão mundial. Uma nova era para a televisão brasileira. Começa amanhã em São Paulo as transmissões digitais. O repórter Luiz Gaccioni explica como vai funcionar e quais são os benefícios da TV digital. A Rede TV. A transmissão digital, que começa em São Paulo amanhã, vai chegar a todo o país só em 2016. A seguir, um problema em comum dos moradores das grandes cidades. O barulho pode trazer sérios problemas à saúde. Veja depois do intervalo. Até já. Especialistas alertam, todo morador das grandes cidades podem ter sérios problemas de saúde por causa da poluição sonora. E o barulho em excesso acontece até nas horas de lazer. E a seguir, mais uma denúncia para o senador Renan Calheiros responder. Veja qual é depois do intervalo. A gente volta já. O presidente licenciado do Senado pode ter que responder a mais um processo. O corregedor Romeu Tuma vai investigar se a polícia legislativa da casa espionava adversários políticos de Renan Calheiros. A seguir, inaugurada agora há pouco a árvore de Natal na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Em São Paulo, uma exposição a céu aberto. Turismo mostra as obras de Oscar Niemeyer. A gente volta já. Inaugurada em São Paulo uma exposição diferente. As obras ficam no meio da rua. São os edifícios arquitetônicos de Oscar Niemeyer. Sorteadas agora há pouco em Teresópolis, no Rio, as 6 dezenas da Mega Sena. Anote aí, 2, 20, 21, 27, 51 e 60. Quem acertar vai passar um Natal gordo com 26 milhões de reais na conta corrente. O Rede TV News deste sábado termina aqui. Fica agora com o programa Mauri Júnior. Uma boa noite e um ótimo domingo para você. Boa noite. A gripe suína. Caiu para 12 o número de casos suspeitos no país. Foi um dia cheio para o presidente americano Barack Obama. Ele nomeou um novo nome para liderar a NASA e sancionou lei que regulamenta cartões de... A gripe A no mundo. Autoridades britânicas acreditam que 1/3 da população pode pegar a doença. E por meio de folhetos de orientação, os médicos tentam evitar que o medo da nova doença aumente as corridas aos hospitais. E com o avanço da gripe, muda a estratégia nos hospitais. Sonho de verão. Margens do rio Sena, em Paris, se transformam numa belíssima praia urbana. A reportagem é do correspondente do Rede TV News na Europa, França Sec. Uma data que entrou para a história. Há exatos 40 anos, o homem dava os primeiros passos na Lua. 800 mil reais. Esta será a multa total às empresas brasileiras envolvidas no caso do lixo estrangeiro enviado ao país. Resultados de medições feitas no ar em São Paulo são preocupantes. Além da poluição, a poeira também é uma grande inimiga dos pulmões. No oeste do Canadá, um incêndio florestal obriga milhares de pessoas a abandonar suas casas. Veja agora como fica o tempo amanhã em todo o país com a Flávia Noronha. Depois de ser demitido do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo assume o Santos pela 4ª vez na carreira. Nos últimos 12 meses, a inadimplência de veículos financiados aumentou. Muita gente está tendo que devolver o carro que não consegue pagar. Mais rapidez na legislação eleitoral. O pedido do título de eleitor pela internet será ampliado para todo o país. A mais temida. Nem os políticos acusados de corrupção têm tanto medo da cadeia quanto os pais que devem pensão alimentícia. O dólar começa a semana em baixa. A moeda americana fechou hoje em queda de 1,29%. Foi vendido a R$ 1,93. É o menor valor em 10 meses. Os senadores tiram férias, mas os escândalos não. Servidores nomeados em atos secretos serão investigados. E quem foi contratado por meio de atos secretos está com os dias contados no Congresso.
E a série de escândalos também causou queda na produtividade dos parlamentares. O laudo do exame criminológico de Suzane von Richthofen foi encaminhado hoje ao Ministério Público. O órgão vai decidir se encaminha o pedido de regime semiaberto à Justiça. Bom, você acabou de assistir que a população da favela da Rocinha quase dobrou em menos de 10 anos. Os comerciantes da comunidade comemoram. Dia de despedidas no Corinthians. André Santos e Christian deixam o time com lágrimas nos olhos. O Palmeiras tem um novo técnico. Muricy Ramalho acabou de acertar com o time paulista e deve comandar o time no clássico contra o Corinthians no domingo. Muricy estava desempregado há um mês. No mundo, a gripe suína já matou mais de 700 pessoas. Agora, a fúria da natureza pelo mundo. Incêndio mata 4 bombeiros na Espanha e deslizamento de terra deixam 5 mortos no Japão. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,15% e fechou em alta pelo 5º pregão consecutivo. O dólar também subiu e encerrou o dia cotado a R$ 1,90, interrompendo uma série de 6 quedas consecutivas. A proximidade da Copa do Mundo anima as empresas fabricantes de brindes. O evento é uma inspiração e os pedidos não param. O lixo enviado do exterior para o Brasil preocupa as autoridades. E muitas dúvidas ainda precisam ser esclarecidas. 1 em cada 500 adolescentes brasileiros será morto antes de completar 19 anos. Os números da tragédia anunciada são do Unicef em conjunto com órgãos governamentais. Há um mês, uma série de reportagens especiais mostrou no Rede TV News a degradação ambiental e social no litoral norte de São Paulo. O vilão, o avanço imobiliário sem controle. E pode ficar pior. Grandes obras podem mudar a situação já frágil deste ecossistema. A partir de hoje você vai conhecer o projeto de ampliação do Porto de São Sebastião. Negócio à italiana. Palmeiras acerta com o Muricy, com valores bem menores do que no primeiro encontro. O treinador vai deixar de ganhar 10 milhões de reais. O Banco Central cortou em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros. Agora a taxa Selic passa a 8,75% ao ano. O repórter Cristiano Vasconcelos tem as últimas informações. Sim. Quem usa ônibus fretado para ir ao trabalho em São Paulo terá de mudar a rotina a partir da semana que vem. Mistério na morte de Michael Jackson. Autoridades da agência antidrogas dos Estados Unidos vasculham a clínica do médico do rei do pop em Houston. Um dos acadêmicos mais respeitados dos Estados Unidos é preso quando tentava entrar na própria casa. O professor de Harvard acusa a polícia de racismo. No Rio de Janeiro, a polícia descobriu uma enfermaria que seria usada para atender traficantes na favela de Manguinhos. Uma ação desastrada de 2 policiais civis acaba com a morte de uma mulher na zona sul de São Paulo. Foi preso hoje o brasileiro responsável pela empresa que enviou toneladas de lixo para o Brasil. O correspondente do Rede TV Mineiro, jornalista brasileiro, a dar a notícia. As gravações que envolvem a família de José Sarney rendem ao Senado mais uma denúncia no Conselho de Ética. A queda no número de desempregados reflete a realidade do país? Celso Mendes. Cine Caetano, documentário sobre ícone da Tropicália, chega ao cinema. Este é um dos destaques do Leitura Dinâmica de hoje, que traz o resumo das principais notícias do Brasil e do mundo. O Rede TV News de hoje termina aqui. Fique agora com o Super Pop com Luciana Gimenez. Uma boa noite para você. Mais notícias no Leitura Dinâmica. Uma boa noite. No dia de São Cristóvão, fiéis lotam as igrejas. Mas por causa da gripe A, as missas tiveram de mudar. A orientação é evitar o contato físico nas celebrações. O Brasil já registra 33 mortes pela gripe A. Em cidades como o Rio de Janeiro, muitas pessoas com suspeita da doença procuraram as unidades de saúde neste sábado. E em todo o Brasil, a preocupação com os caminhoneiros. Agora, um posto na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, também orienta os viajantes sobre a gripe A. O vírus H1N1 mudou a rotina no posto de atendimento ao caminhoneiro, a 50 quilômetros de São Paulo.
Logo na recepção, uma palestra sobre a doença. O doutor fazendo esclarecimento aí já tira uma boa parte das dúvidas, a gente fica mais seguro, né? A palestra toma uns 10 minutos dos caminhoneiros. Esta é a última e a 15ª do dia. A intenção é dobrar esse número, já que pela rodovia passam diariamente 90 mil caminhões. Os caminhoneiros estão realmente vinculados a todo esse trajeto pelo Brasil, certo? O vírus também está circulando realmente pelo Brasil. Nós achamos importante orientá-los na prevenção realmente dessa doença. As principais recomendações são lavar bem as mãos e não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Além disso, a pessoa deve proteger a boca e o nariz com um lenço sempre que for tossir ou espirrar. No final, os caminhoneiros ganham um panfleto para não esquecer as orientações e uma máscara. O vice-presidente José Alencar se recupera da 15ª cirurgia para tratamento de um câncer na região abdominal. O repórter Luiz Gaccioni traz outras informações. Um levantamento inédito feito pelo Ministério Público do Distrito Federal mostra que o governo deve mais de 5 bilhões de reais à saúde. Veja agora como fica o tempo amanhã em todo o país. Fórmula 1. O piloto Felipe Massa está em coma induzido após acidente nos treinos classificatórios do GP da Hungria. O homem mais rápido do mundo apronta outra na Inglaterra. Campeonato Brasileiro da Série A. Corinthians e Palmeiras fazem um dos clássicos mais tradicionais do nosso futebol. O Verdão defende uma invencibilidade de 3 anos sobre o arquirrival. A rodada da Série A começou hoje. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Santo André por 3-2. O Atlético Paranaense perdeu para o Avaí, 3-1. No Rio de Janeiro, vitória do Botafogo, 3-2 sobre o Internacional. E hoje teve Série B. Você assistiu aqui na Rede TV a vitória do Bahia sobre o Vasco da Gama. Confira os gols que fecharam a 13ª rodada do campeonato. Assaltantes invadem mansão em São Paulo e mantêm família refém por 4 horas. No local também estavam 2 crianças, netos dos donos da casa. 3 homens invadem prédio residencial de luxo em Higienópolis, região centro-oeste de São Paulo. E ainda hoje, a história do pedreiro carioca que teve um vergalhão atravessado na cabeça e sobreviveu. Não perca. O presidente Lula se encontra com o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, e anuncia acordo sobre a exploração da hidrelétrica de Itaipu. Pelo acordo, o Brasil, que já paga 120 milhões de dólares anuais para o Paraguai pela energia de Itaipu, passará a pagar 360 milhões de dólares. Além disso, o Paraguai passa a ter acesso privilegiado ao mercado brasileiro e o Brasil se compromete ainda a financiar projetos de infraestrutura no país vizinho. Para o presidente Lula, o acordo melhora a relação entre Brasil e Paraguai. Eu penso que o que nós fizemos hoje é uma demonstração de que os 2 governos estão com 100% de vontade e 100% de disposição de fazer com que não tenha tema que não possa ser discutido entre nós. Eu estou convencido, Lugo, que esse é um acordo histórico entre nós. Para ser confirmado, o acordo precisa ser aprovado pelos congressos dos 2 países. No Senado, muitas das vagas comissionadas foram preenchidas por indicações e através dos atos secretos. Continua tensa a situação em Honduras. O presidente deposto tentou entrar no país, mas recuou. Mais tarde, o governo provisório deu um recado a ele. Mais um dia de atentados no Iraque deixa mortos e dezenas de feridos. O exército colombiano faz mais uma ação contra as Farc no país e mata 18 guerrilheiros. Tempestades castigam a Ásia e matam dezenas de pessoas na China, Mongólia e Japão. Morre o último veterano britânico da Primeira Guerra Mundial aos 111 anos de idade. Um casamento insólito em Minnesota, Estados Unidos. Padrinhos, madrinhas, noivo, noiva e até a pastora. Todos numa balada insana que só termina no altar. Um ritual, no mínimo, estranho. Na Índia, agricultores realizam um casamento de um casal de sapos para quebrar o feitiço da seca de 2 anos na região. Uma corrida de bebês com prêmio para o bolso dos papais. Resultou em muita diversão nos Estados Unidos. Férias. Fortaleza está cheia de visitas
E para evitar uma forma de turismo nada saudável, a cidade lançou hoje uma campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Você vai ver a seguir Feira de Aviação Civil no Rio de Janeiro. Adultos viram criança e crianças pilotam em aeronaves de verdade. Você vai ver que a Lagoa da Pampulha já foi colírio para os olhos e agora chora lágrimas de poluição. É daqui a pouco no Rede TV News. Quando foi construída na década de 40, a Lagoa da Pampulha era um colírio para os olhos. Algumas décadas se passaram e o que se vê hoje é algo muito diferente. Neste fim de semana, no Rio de Janeiro, acontece a Feira de Aviação Civil. Crianças e adultos podem ver as aeronaves de perto, conhecer a cabine do piloto e até participar de um simulador de voo. A seguir, italianos lotam casas lotéricas de todo o país. Também, o prêmio é recorde e ninguém vê a cara dos milhões há meses. E saem os números do sorteio da Mega Sena. O novo milionário é do Rio de Janeiro. Já já, no Rede TV News. Cidadãos italianos lotam as casas lotéricas de todo o país. Afinal, o prêmio é recorde. Acabou de sair o resultado do concurso 1094 da Mega Sena. Apenas uma pessoa do Rio de Janeiro acertou as 6 dezenas e vai receber 56 milhões de reais. Este é o maior prêmio do ano. Veja os números de hoje. 9, 10, 21, 36, 41 e 48. Veja a seguir, homem escapa da morte com um vergalhão atravessado na cabeça. Foi no Rio de Janeiro, ele despencou de uma altura de 6 metros. Até os médicos ficaram impressionados com o caso. E o que é? Vai ser notícia neste domingo. Daqui a pouco no Rede TV News. No Rio de Janeiro, o homem escapa da morte com um ferro atravessado na cabeça. O entrevistado do É Notícia deste domingo é o jornalista Cláudio Weber Abramo. O Rede TV News de hoje termina aqui. Fique agora com o programa Mauri Júnior Show. Uma ótima noite para você. Boa noite. Ginecologista é preso em Curitiba. O médico é acusado de estupro, pedofilia e aborto. Polêmica na Espanha. O governo aprova a lei do aborto, que define maioridade a partir de 16 anos. Uma história incrível nos Estados Unidos. Uma mulher recebe a notícia que está grávida. Só não esperava, depois de pouco tempo, descobrir que estava grávida de novo. Refém de assalto no Rio de Janeiro relata o drama que sofreu sob a mira de uma granada. O trabalho do atirador de elite que salvou a vida do comerciante foi elogiado. A ação, muitas vezes, só vista no cinema. Sem limites, um bisavô mineiro prova que a idade não é motivo para abandonar os sonhos e mergulha numa aventura radical. Com mais de 80 anos, ele agora é o homem mais velho do país a saltar de paraquedas. Novo capítulo na crise do Distrito Federal. O governador afastado, José Roberto Arruda, teria interferido em investigações que apuram a existência de corrupção no governo dele. Feira livre com direito a biscoitos caseiros e pasteizinhos. Até aí tudo bem. O problema é que o comércio irregular é feito em frente à esplanada dos ministérios em Brasília. Os consumidores enfrentaram a chuva que caiu neste sábado em São Paulo para aproveitar os últimos dias da redução do IPI de carros novos. Quanto custa uma refeição no bolso do brasileiro? Uma pesquisa revela que o Vale Alimentação, pago pelas empresas, está defasado e é o trabalhador que paga a diferença pelo prato de comida. E veja também, ex-cirurgião Osmani Ramos já está preso em penitenciária no interior de São Paulo. Ele chegou ao Brasil nesta madrugada sob um forte esquema de segurança. Já no Rede TV News. Barreiras separam asfalto e favela em vias expressas do Rio. O objetivo é diminuir o barulho que chega aos bairros próximos das avenidas. Ameaça à natureza no Nordeste. A última área de cerrado que ainda resta em Fortaleza pode ser destruída. E agora à noite, uma forte chuva deixou ruas alagadas no Rio de Janeiro.
E veja agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Mistérios sem solução. Mães de 6 jovens desaparecidos na cidade goiana de Lusiânia continuam sem notícias dos filhos. A polícia investiga o caso. Sob forte esquema de segurança, presos considerados de alta periculosidade foram transferidos hoje do Rio de Janeiro para o Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os escândalos sexuais nas igrejas chegam até a maior delas, o Vaticano, e o irmão do Papa Bento XVI estaria envolvido. Na véspera das eleições parlamentares no Iraque, mais um atentado deixa 4 mortos e 50 feridos. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, solta mais uma declaração polêmica. Depois de dizer que não acredita no Holocausto, ele contesta outra tragédia do mundo. Vamos ao vivo para Avaré, no interior de São Paulo, onde a repórter Raquel Laudares acompanha o leilão de gado Nelore Brasil Brasileiro. Boa noite, Raquel. Daqui a pouco, aqui no RedeTV News, mais informações sobre o leilão Brasil Brasileiro. O terremoto que atingiu o Chile não é o único problema dos moradores de regiões mais pobres. O descaso do governo vem afetando a vida de centenas de pessoas que passam a depender da boa vontade de vizinhos e estranhos. O correspondente do RedeTV News no Chile, Kleber Werneck, conta essa história. Uma semana depois do terremoto, o medo ainda é real para os chilenos. A ajuda chega aos poucos e muita gente sofre sem comida e sem um teto. No meio da desgraça, a festa, Chile faz evento para arrecadar dinheiro e ajudar o país a se reerguer. Na última reportagem da série especial sobre o Haiti, a repórter Caroline Lara mostra como o Brasil pretende ajudar o povo haitiano a superar a tragédia do terremoto e a reerguer o país. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, adora dizer que é craque no basquete. Pois é. Agora a esposa, Michelle, quer mostrar que é boa com a bola nos pés. Mulheres se reúnem num dos bairros mais violentos do Recife para pedir paz. A manifestação antecipou o Dia Internacional da Mulher. No Rio de Janeiro, um poste ecologicamente correto chama a atenção dos moradores. Você já imaginou uma ave que pesa 10 quilos e pode chegar a 2,5 metros de comprimento de uma asa a outra? Um documentário inédito mostra que animal é esse. A partida entre Palmeiras e Sertãozinho, que aconteceria hoje às 5 horas da tarde no Palestra Itália, foi adiada 4 horas antes do confronto. A causa? A forte chuva que deixou a cidade de São Paulo em estado de atenção desde a madrugada. A FIFA opta pelo tradicional e descarta tecnologias em campo para ajudar na marcação do gol. Os melhores skatistas do mundo agitam o Rio. É a primeira etapa do circuito mundial da categoria que chega à cidade maravilhosa. Veja a seguir contagem regressiva para a maior festa do cinema mundial. Depois de muitos anos, a cerimônia de entrega do Oscar vai ter muitas novidades. Já, no RedeTV News. Daqui a pouco começa o leilão Brasil Brasileiro em Avaré, no interior paulista, que a RedeTV transmite ao vivo. A repórter Raquel Laudares está lá e tem as informações. Raquel. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, é o entrevistado do É Notícia deste domingo. Hora de preparar a pipoca e esperar pela maior festa do cinema mundial que acontece neste domingo. O RedeTV News de hoje termina aqui. Você fica agora com Good News. Uma boa noite para você.